Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantique Desperte. O seu despertar começa aqui. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje o estudo bíblico de Marcos 1 e 2. Uau! Já terminamos Mateus. Você que está chegando agora, volta lá e aprende com a gente. Uma forma desse estudo bíblico trazendo mais para a realidade, sem dogmas e sem deixar de estudar aquilo que Jesus deixou para nós como legado aqui na Terra, através dos evangelhos dele. Tá? Então, seja muito bem-vindos, gratidão pela tua presença. Ó, deixa o like, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, se inscreve no canal. Se você não é membro desse canal, você pode ser membro a qualquer momento a partir de R$ 2,99. E todos os meses eu coloco um curso gratuitamente, que é pago gratuitamente para você lá na aba da comunidade, dos posts, tá bom? Eu vou colocar isso hoje, é dia 10, eu não coloquei ainda, me perdoem, vou colocar hoje. Ou pelo Apoie-se, a partir de R$ 5 também tá aqui o link, tá bom? Gratidão pela tua vida, gratidão por estar aqui e, claro, estamos iniciando mais um livro, mais um livro de um dos apóstolos. E vamos começar, como sempre, a gente aprendeu, fazendo oração para se conectar, para que essa leitura, para que essas palavras possam falar ao nosso coração, à nossa alma, que a gente possa fazer essa leitura com toda a conexão crística necessária. Vamos lá, feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos pela presença tua em nossas vidas a todo momento, Senhor, obrigada. Que todos esses ensinamentos possam falar com a gente, trazer a resposta necessária que nós necessitamos para dar continuidade no nosso dia, para darmos continuidade na nossa missão aqui na Terra. Que tu possa nos fortalecer com todo o conhecimento, com toda a luz, com todo o amor, com toda a paz que excede todo o entendimento. Que possamos estar conectados a Ti a todo momento, no momento presente, que é tudo que existe. Que Tu possa abençoar todas as famílias aqui representadas, todas as casas. Visita cada um deles, Senhor. Visita aqueles que estão doentes para que sejam curados nessa noite, libertos, para que sejam ativados em seus propósitos, para aqueles que estão quebrados emocionalmente, financeiramente, Senhor, sejam restituídos. Nós oramos para que a tua presença seja real e possa ser sentida em todos que estão aqui agora. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, meus amores, então. Compartilhando. Marcos. Deixa eu ver se está bonitinho aqui para vocês. Tá. Olha que legal. João Batista prepara o caminho. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Veredas é caminho, tá? Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Pessoas de toda a região de Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhoto e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Olha que lindo. João Batista era primo de Jesus. Jesus, o próprio Deus vivo, que encarnou em matéria para nos mostrar os caminhos, precisou de alguém que viesse abrir os caminhos para ele, que viesse prepará-lo para que ele pudesse
cumprir a sua missão na Terra. Você já parou para pensar quem é aquele que veio preparar o caminho para você? Você reconhece quem veio preparar o caminho, abrir os caminhos para que você pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra? Se até Jesus teve, cada um de nós aqui na Terra também temos aqueles que preparam os nossos caminhos, que nos ajudam, que contribuem para que nós tenhamos sucesso aqui na Terra. Vamos começar a parar, pensar e agradecer e honrar essas pessoas. O batismo e a tentação de Jesus. Aconteceu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E em seguida o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Presta atenção aqui. O batismo representa o quê? O arrependimento de tudo aquilo que você fez e que você se arrepende. A gente tem que começar a pensar assim. O contrário do que muitos pensam, eu já pensei também, eu não me arrependo de nada que eu fiz, somente do que eu não fiz. Isso é um orgulho, e o orgulho não é um sentimento de quem quer ser um novo humano na nova terra. Alguém que quer ser de quinta dimensão. A gente tem que se arrepender sim do que a gente fez, porque a gente já fez muita coisa que não era para fazer. À medida que a gente se arrepende, a gente não faz mais. Perceba, o batismo simboliza esse lavar de tudo aquilo que você não quer mais ser, do velho humano. E à medida que o próprio Deus vivo fez isso, assim que ele fez isso, ele foi para o deserto. E muitos que estão aqui estão nesse deserto. O deserto da alma. O lugar onde nós somos treinados, nós somos forjados. O lugar onde nós somos tentados, sim, mas perceba, olha o que está escrito aqui, ó. Que maravilhoso isso. Aqui, ó. Ele foi tentado durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos os serviam. Ou seja, por mais que a gente seja tentado, por mais que a gente seja atormentado no deserto, não é fácil, onde nada do que a gente faz frutifique, nós estamos protegidos com os anjos. Deserto não é um lugar de morada, você não vai morar aí. Você está passando por aí. E você não está só. Você está protegido, você está guiado, você está conectado. Foi por isso que você chegou até essa live, pode ter certeza. Jesus chama os primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com seus empregados no barco. Ou seja, Jesus, ele desde essa época, ele vem recrutando, chamando, assim como ele está te chamando hoje, dizendo: vem, largue isso aí e me segue. O que isso significa? Larga todos os teus medos, os teus traumas, as tuas crenças que te limitam, a velha vida que te desconectam da tua verdadeira essência e segue ele. Ele é o exemplo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele tá te chamando nessa noite, nesse dia, nesse tempo atemporal. E aí, você vai ouvir? Jesus expulsa um espírito imundo. Então
eles entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, ao qual gritou: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia daqui. E saia dele. Então o espírito sacudiu o homem violentamente e, gritando, saiu dele. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos dão ordens e eles obedecem? A notícia a respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Ou seja, todos nós, sem exceção, temos o poder que nos foi dado pelo próprio Cristo de retirar essas energias de nós e de quem for, através do poder que há no nome, por intermédio do nome que existe em Jesus Cristo, em Yeshua. Então, qualquer energia maligna que se aproxime, que queira desvirtuar, ela não suporta, porque existe uma frequência de poder no nome de Jesus. Ah, mas o nome dele não é Jesus, é Yeshua. Mas mesmo nesse nome, Jesus ou Yeshua, existe um poder, uma frequência que expulsa qualquer energia, qualquer frequência maligna. Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Assim saíram da sinagoga, foram com Tiago, João, à casa de Simão e André. A sogra de Simão, que é Pedro, estava na cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a se levantar. A febre deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos doentes, com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha só. Quantos de vocês não estão aí fazendo a mesma coisa que Jesus? Vocês como terapeutas, como pessoas que trabalham com a espiritualidade. Percebam, nós estamos aqui dando continuidade na missão do Mestre. Jesus ora em um lugar deserto. Olha só o poder da oração. O próprio Deus se retira em momentos para orar, para se conectar. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi num lugar deserto. E ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Presta atenção. Antes de você cumprir uma missão, algo importante, é importante, bem redundante isso, que você tenha o seu momento em silêncio para orar, para meditar, para se conectar com as forças, com a tua espiritualidade, com a tua egrégora. Era isso que Jesus fazia antes de cumprir qualquer missão. Ele estava indo cumprir uma missão em um outro lugar. Cada lugar que você vai é regido por principados e potestades no reino celestial. Então, a gente não pode adentrar nenhum lugar sem antes se ancorar na energia dos nossos guardiões para que isso não se volte contra nós. Jesus cura um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado.
Em seguida, Jesus o pediu com uma severa advertência: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Você vai ver ao longo de todos os evangelhos que Jesus não parava. Ele era muito perseguido e muito atacado. Por quê? Porque ele estava no cumprimento da missão. E com a gente não é o contrário. Quanto mais você está mergulhado na missão, mais você é perseguido, mais você é atacado. Vamos começar a observar o que Jesus fazia para lidar com essas perseguições. Ele sempre orava, ele sempre buscava ajuda do alto, mesmo ele sendo quem ele era. Ele ancorava a sua proteção, não ficava pedindo para se aparecer para fazer aquilo, sabe? Pelo contrário, ele se resguardava. A gente tem que começar a se resguardar mais. Quanto mais a gente cumprir a nossa missão, mais perseguição tem, porque isso é sinal de que a gente está fazendo o trabalho certo. Jesus cura um paralítico agora. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, a gente está já em Marcos 2. Ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem na porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, porque Jesus lia pensamentos, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Perceba como isso acontece ainda nos dias de hoje. Enquanto alguém está fazendo uma coisa boa, existe toda uma multidão em volta, julgando quem pensa que é, que autoridade que pensa que tem. Gente, toda a história de Jesus, tudo que ele passou aqui, foi para nos mostrar o que nós devemos fazer. Para nós que estamos nele, para nós que cremos que ele existe e quem ele é. Estar nele tem um revestimento de poder sobre nós. E o que é muito bacana nessa cura aí desse paralítico é ver tudo que os amigos dele fizeram para que ele fosse curado. Percebam a importância da amizade, a importância da gente cultivar pessoas amigas perto de nós. Eles abriram o teto de uma casa para colocar o amigo deles ali para ser curado. E isso tocou o coração de Jesus. Então, seja amigo das pessoas. Não tenha limites para você ajudar um amigo. Seja um amigo igual os amigos desse paralítico que Jesus curou. Seja um desses amigos, você que está em casa.
O chamado de Levi. Jesus saiu outra vez para a beira do lago. Toda a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Olha isso. Jesus, gente, nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Se é pecador, se não é, se é preto, se é branco, se está errado, se está certo. Ele veio para aquele que quer a presença dele, para aquele que tem consciência de que não há como acessar a nova consciência humana, a ter uma vida próspera em todos os sentidos. Não tem como retirar o vazio do peito que todo ser humano tem, independente do que tenha de material na Terra, se não for preenchido por essa consciência crística. Essa que é a realidade. Jesus é interrogado sobre o jejum. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? O povo atormentava. Fala sério. Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão os dias quando o noivo lhe será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novo. Presta atenção, o jejum purifica. O jejum limpa. Tanto é que tem o jejum aí intermitente que muitos médicos indicam até para casos de câncer e tudo mais. Para purificar o organismo, os órgãos, as células. O jejum é importante no mundo espiritual para quê? Para te conectar com o espírito. Para você acessar o mundo espiritual. Enquanto Jesus caminhava com eles, não era necessário, porque eles já estavam em conexão constante, só pela presença do campo magnético de Jesus. Mas ele já disse que assim que ele fosse embora, fisicamente falando, eles precisavam jejuar. Para quê? Para se purificar e se conectar. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, quando ele fala, não tem como pôr vinho novo em odres velhas. Não tem como você viver o novo na tua vida se você não se purificar para esse novo entrar. Não tem como você querer ter um novo relacionamento na sua vida se você não se limpar de todo o rancor, toda a mágoa, toda a experiência que você teve num outro relacionamento. Se você carrega isso em você, você estraga um novo relacionamento que tem para vir na sua vida. A mesma coisa para um trabalho, para uma missão, seja lá o que for que você queira fazer. Primeiro se limpe, se purifique para receber a nova energia, o novo na sua vida. O Senhor do sábado. Aconteceu que, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntavam: Nossa, mas são pentelhos, né? Veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar,
Ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas para sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que acontece? No Antigo Testamento, o sábado era um dia, que para os judeus ainda é, um dia de descanso, onde você não pode fazer nenhum tipo de esforço. E Jesus veio para mostrar que isso não é necessário para o homem, uma vez que o próprio Deus é o dono do sábado. Se você tem alguma necessidade, você precisa trabalhar, você precisa fazer suas coisas, você está passando fome, você não vai deixar de ir lá buscar comida porque é sábado, entende? Então, alguns dogmas, algumas crenças muito limitantes, Jesus mostra que não tem mais necessidade, que só prejudica ao invés de ajudar. Então, vocês vão perceber em várias linhas de estudos da Bíblia, e aqui a gente vai estudar sem dogma, sem religião, somente com a fé em Cristo, Yeshua, Jesus. Nós entendemos que aquilo que ele nos ensina é o que é a verdade, o caminho e a vida, e não aquilo que diversas religiões tomaram para si como uma regra que, se você não fizer, você vai ficar sem salvação e etc. Tá? Então, esse é o objetivo da gente estar aqui na Quantic Spirit estudando os evangelhos de Jesus. E se isso está fazendo sentido para você, curte, comenta, deixa o like. Nós estamos aqui para se conectar com o Mestre. Agora feche teus olhos e vamos fazer a nossa oração da noite, do dia, não sei que horas você vai estar assistindo isso. Feche teus olhos. Pai querido, amado Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de mais um estudo aqui contigo. Que esses ensinamentos daquilo que tu fez quando caminhou aqui na Terra, Senhor, possa ser incorporado em nós, na nossa vida, no nosso cotidiano. Que possamos ter a fé igual a daqueles amigos que colocaram um paralítico lá para ser curado. Que possamos ser esse tipo de amigo. Que possamos nós ser aquele que é capaz de fazer tudo de bom por um amigo, aquele que é capaz de estender a mão para quem quer que seja, pecadores ou não, sem nenhum tipo de julgamento, assim como o Senhor fazia e faz, Jesus. Que tu possa adentrar em todos os lares nessa noite, curando, libertando, levando o suprimento necessário para essas famílias, para essas casas, Jesus. Que a tua presença seja real e sentida em cada coração, que a tua presença seja real e estabelecida nessas casas, ancorada nessas casas, nessas empresas, nessas famílias, nesses relacionamentos, que tu possa estar lá sempre, nos mostrando que a tua presença é real, que aquilo que tu falou há mais de 2000 anos ainda serve para o agora. Trabalhe em nossos corações e que neste dia, no tempo atemporal, portas sejam abertas por ti. E portas que estão fechadas por ti, ninguém pode abrir. Mas a que tu abres também ninguém pode fechar. Que tu possa estar cuidando de tudo, daquilo que nós não conseguimos. Mas aquilo que nós conseguimos fazer, Senhor, nos dê cada vez mais poder, força, vitalidade, saúde, para que possamos fazer ainda mais. Porque nós cremos que tu faz extremamente mais daquilo que pedimos ou pensamos em nossas vidas, porque elas estão entregues a ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e dizemos o quanto nós te amamos, Jesus. Obrigada. Amém. Graças a Deus. Gratidão pela tua presença aqui, muita luz na tua jornada agora e para sempre. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para vocês,
Beijo gigante no coração. Estamos com a 6ª turma da formação. Olha aqui, ó, nesse QR Code, na formação de terapeuta multidimensional. Então, se você ainda não é um terapeuta da formação de terapeutas multidimensional, que é Reiki, cromoterapia, aromaterapia e PNL para terapeutas, chegou a tua hora. Nós estamos te esperando para que você seja, de fato, aquilo que você foi criado para ser. Se você crê que você tem um chamado para estar ajudando pessoas, chegou a tua hora. Esse curso é um curso extremamente poderoso, extremamente forte, que vai te ajudar a cumprir o teu chamado. Você que tem esse chamado de terapeuta, chegou a hora. Não dá mais tempo de ficar deixando para depois, sabe? Então vai, corre, faz tua inscrição. A gente tem o primeiro módulo gratuito que você pode começar a fazer hoje. Já está disponível para você aqui no YouTube da Quantic Despert, então você já pode começar hoje o primeiro módulo gratuito. A gente está esperando por você. Clica no QR Code ou aqui na descrição da live. Você já pode acessar o link e começar ainda hoje. Não deixa para amanhã aquilo que você sente no teu coração chamado. Esse é um curso que não é para qualquer um, exatamente para aqueles que realmente têm o chamado de ser um terapeuta, de se conectar. Teu nome, assim que você se formar, pegar teu certificado, você vai ter portas abertas aqui no canal. Teu nome e a tua foto vai estar lá como indicação de terapeutas da Quantic Despert, formado pelo Instituto Quantic Despert, e a gente está te chamando para esse cumprimento de missão. Fica aqui com a chamada da Mestra Val e nós te esperamos. Beijo, fica com Deus. Olá, pessoal! Que a formação terapeuta multidimensional do Instituto Quantic Despert é a mais completa do mercado, eu não tenho dúvida nenhuma, pois ali vocês têm informação do Reiki nível 1 ao mestrado, formação em aromaterapia, cromoterapia e PNL para terapeutas. Mas a novidade é que agora ela está mais completa ainda. Como pode melhorar? Pode sim, porque aqui nós trabalhamos pensando em você, na sua excelência, na sua entrega para a humanidade, você terapeuta que vem se formar conosco. Já temos 4 turmas de terapeutas formados pelo Instituto Quantic Despert, cheios de condições e vantagens no mercado de trabalho. Nessa formação agora, vocês têm uma novidade, curso de regressão de memórias passadas, onde você vai poder trabalhar os gatilhos que fazem com que aquele seu atendimento trabalhe ali as questões da criança interior, dos traumas de infância, dos traumas primordiais da alma. E vocês terão também, ainda, o diagnóstico biométrico. O que é o diagnóstico biométrico? O diagnóstico biométrico faz com que você tenha qualidade no teu atendimento, na hora de fazer ali a anamnese, trazer para aquela pessoa um conhecimento das causas da doença, questões de vitaminas, minerais. Você vai poder diagnosticar, aprender a diagnosticar também a identidade vibracional dessa pessoa. Enfim, é uma formação completa. Se já era completa, agora está mais ainda. Então, se você chegou nesse vídeo, é porque você tem um chamado. E se você tem um chamado para essa nova terra, os novos médicos, terapeutas multidimensionais, não perca essa oportunidade. Tá tudo na plataforma da Hotmart, super facilitado para você. Então, saia do muro e venha nos ajudar, venha trabalhar com a gente nessa terra, nessa nova terra. Gratidão, um beijo na alma, no teu coração e namastê.